Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, Mauro, você trouxe uma mensagem para nós, Mauro? Isso de hoje. Podemos ler? Sim, Do livro Jesus no teu dia a dia. O nome da mensagem: quase nada é para sempre. O corpo físico que se contempla no espelho um dia deixará de existir. A maldade que ainda reside no coração do homem um dia deixará de existir. O poder de mando que os déspotas possuem um dia deixará de existir. Até mesmo o planeta Terra, que por ora alberga você, um dia, daqui a alguns bilhões de anos, também deixará de existir. Deste modo, considerando que quase nada é para sempre, o sofrimento que experimenta hoje com a doença física, mais cedo ou mais tarde irá passar, porque ele também não é para sempre. Se aceitar com resignação o seu sofrimento, ele passará mais depressa. O amor não passa, pois esse é para sempre, é eterno. O amor de Deus para conosco, o amor de Jesus pela humanidade, o amor que um dia iremos aprender a ter uns pelos outros. Somente o amor e os bons sentimentos são eternos, porque emanam de Deus. Lembre-se sempre, a beleza física passa, a beleza interior permanece. O ódio passa, o amor é permanente. A paz do mundo passa, a paz do Cristo permanece. O dinheiro passa, os laços de amizades não se acabam nunca. ai que Obrigado. lindo, amei a sua mensagem, muito bom. Obrigado, amigo. Gerson, não, sou eu que vou fazer a prece inicial, esqueci. Então vamos assim nesse momento, vamos nos sintonizando com o nosso mentor, o nosso anjo da guarda. Vamos assim agradecer por todo o amparo que os nossos mentores nos auxiliam nessa jornada terrena. Agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz, onde acolhe as nossas dores mais profundas. Estar conosco também nas nossas conquistas, nas nossas alegrias. Obrigada, Mãe Maria. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Mestre, pelos seus ensinos, pelo seu amor. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade terrena. Em agradecimento, fazemos a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, agora mais harmonizados, podemos começar o nosso Evangelho já? Pode ler para a gente, por favor? Continuando aqui no capítulo 23, Moral Estranha, vamos ler o item 9.
Não vim trazer a paz, mas a espada. Não penseis que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigo os da sua casa. Mateus 10, 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra, e o que desejarei eu senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado num batismo e como aguardo para que isso se realize. Vós cuidais que eu vim trazer a paz na terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Pois de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o seu pai. A mãe contra a filha e a filha separada da mãe. A sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Lucas 12, 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, que não cessava de pregar o amor ao próximo. Quem disse essas palavras? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com seus ensinamentos? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou e elas testemunham a sua elevada sabedoria. Apenas a forma um pouco equivocada não traduz exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas transformariam a sua missão pacífica em missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nesses casos, a resistência sempre está em razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, se a julgamos sem consequências, ninguém se perturba com ela, e todas a deixam passar, sabendo que não tem possibilidades. Mas se ela é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles e para a ordem das coisas por cuja permanência se interessam. É por isso que se lançam contra elas e aos seus adeptos. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que ela causa com seu aparecimento, na violência da oposição que desperta, e no grau de intensidade e da persistência da cólera dos seus adversários. 13 também, né? Uhum. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pela base o abuso do qual viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes daquele tempo. Por isso o mataram, acreditando assim matar a ideia juntamente com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, pois era verdadeira. Desenvolveu-se, pois estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa obscura vila da Judéia, plantou a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante dos seus inimigos mais acirrados.
daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, pois ela subvertia as crenças seculares, nas quais muitos se apegavam, mas por interesses do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis aguardavam os seus apóstolos. As vítimas foram incontáveis, mas a ideia crescia sempre e saiu triunfante, pois ela superava, com verdade, as suas antecessoras. Obrigada, Gerson, pela leitura. Então, olha só, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, e alguns evangelhos está não vim trazer a paz, mas a divisão. Na verdade, esse texto é uma das afirmações aqui mais polêmicas, essas afirmações aqui de Jesus. E que causam muitas interpretações, né? Porque quem pega o primeiro momento assim, sem fazer uma leitura, uma interpretação, pode ter uma ideia até errônea disso. Porque a ideia central aqui dessa mensagem de Jesus é justamente de amor, de salvação, mas ele traz consigo, sim, aquela divisão, o conflito, porque Kardec ele até explica aqui no texto que seguir a Cristo, seguir ali os seus ensinos, naquela época tinha aquela questão ali dos opositores, então realmente poderia trazer sim a divisão, um conflito, porque a espada ela pode ser entendida aqui no texto, né, nessa frase, como uma metáfora realmente para divisão, para o conflito, porque realmente quando as pessoas é, seguem a Cristo, elas podem encontrar essa resistência, elas podem encontrar essa oposição, até mesmo ali nos seus próprios familiares, nos seus amigos, e até mesmo na sociedade. A gente vai lembrar aí, pela história, de que ali naquela época os romanos, eles faziam perseguições cruéis com os cristãos. Então, Jesus, por isso que ele já ia alertando, porque ele já sabia que a sua mensagem, ela não seria recebida assim de uma forma unânime, né? Que todos ali aceitariam. Então, essa divisão, ela se refere àquele impacto profundo que os ensinamentos de Cristo teriam ali nas relações humanas mesmo. E até mesmo dentro aí, como eu falei, das próprias famílias, dos valores, das crenças, de acordo também com o estilo de vida que ali se levava. A gente pode lembrar que também, antes de Jesus, vieram outros filósofos, né? Vieram filósofos aí bem antes de Jesus, abrindo aí o caminho. E esses filósofos como Sócrates, Platão, né, que até está no início aqui do Evangelho, né, antes de começar ali o capítulo 1, eles vieram antes abrindo caminho, mas nem essas ideias prevaleceram ali na própria Grécia, que era até considerado ali um povo inteligente. Mas Jesus, ele veio bem nessa época porque ali tinha uma pitadinha, né, de assimilação desses ensinamentos que Jesus vinha trazer. Então, a espada, realmente, ela vai simbolizar aí esse confronto que Jesus ele traz, desafiando essas crenças, desafiando as verdades, né? E a frase também era como se fosse assim, uma antecipação, um alerta ali do sofrimento que os seguidores ali de Jesus, eles enfrentaram, né, gente? Então, a espada, até hoje, ela é considerada aqui essa metáfora para nossa, a gente pode trazer para nós como uma luta mesmo espiritual,
o confronto ali das nossas forças, né? Do bem, do mal, né? Aquela luta interna que cada um de nós temos. Então, aquela luta das nossas tentações, das nossas mazelas, aquilo que a gente veio para tratar mesmo, como aquela violência interna nossa, que às vezes a gente não sabe de onde vem, mas é aquilo que a gente tem que tratar, aquele orgulho, o egoísmo que a gente vai tratando, que a gente fala tanto da reforma íntima, então a gente pode trazer também, né? Que isso traz muitas consequências. Então, não vim trazer a paz, mas a divisão, então a gente pode refletir começando por nós mesmos, né? O que que isso está conflitando, né? O que que esses ensinos estão conflitando com o que eu já trago da minha bagagem? E o que eu preciso melhorar? Ah, quer falar, Tia? Não. Luiz, você abriu seu microfone. Pode falar, por favor. Hoje não tem a nossa amiga Suzana aí, Não né? tem, tá vendo? Então. Mas é aquilo que Jesus mesmo salienta. Ele falava: o meu reino não é deste mundo. Então, para que nós saiamos do mundo em que vivemos e entremos no reino de Jesus, é uma batalha conosco mesmo. E é isso que ele significa a espada, a nossa luta com isso. Enquanto nós ainda nos ofendermos, é sinal que não nos ainda amadurecemos. A maturidade elimina de nós a ofensa. Então, através da eliminação da ofensa, elimina o julgamento, que é o fator básico nosso da disputa. Então, ainda como nós não amadurecemos, nós não saímos ainda do mundo terreno, para que possamos começar a adentrar o mundo onde Jesus reina. Então, é essa nossa dificuldade de entender a batalha que temos conosco mesmo, a dificuldade que é vencer a nossa reforma íntima, é toda essa nossa luta, que vai pouco a pouco adentrando. Por isso é que nós ainda precisamos do perdão, porque nós ainda temos a falha conosco e o auto-perdão ainda é necessário, e sempre vai ser necessário para nós mesmos, nesse sentido, até que nós venhamos a aperfeiçoar-nos, tornar-nos espíritos puros. Então, o que eu quero dizer aí? Tudo isso daqui, como você mesmo salientou, é uma luta que é individual. Então, nós estamos nessa batalha com o quê? Com as nossas próprias emoções. Qual a emoção que eu sinto naquele momento? Ela é salutar ou não? Então, como a ciência mesmo já vem provando, no momento que você tem o ódio, o que ocorre com você? Todo o seu organismo fica 6 horas sem imunidade, por causa do momento de ódio que você teve. A ciência já comprovou isso, porque todas as defesas suas estão contra esse sentimento, de tão forte que ele é negativamente, e é uma emoção. Então, o domínio dessas emoções é que é a nossa batalha interior, para que nós possamos realmente ascendermos e começarmos a entender a grande mensagem que é o ensino de Jesus para segui-lo é estarmos no caminho da luz, como o girassol mostra para nós, a direção sempre da luz, né? Então, é esse nosso aprendizado. E nós vamos ainda falhar muito, porque somos eternos aprendizes. Perfeito é só Deus. Então, por isso que Jesus nem aceitava que ele fosse chamado de bom. Como Kardec mesmo fala, com toda bondade e toda doçura, se Jesus ouvisse ele, falava: não sou eu, quem é bom é Deus, né? Só salientando aqui. Veja como nós, mesmo para tentarmos explicar, usamos de palavras que não coadunam com a verdade que Jesus expressa, de tão grande e elevado que ele é, a ligação que ele tem com Deus. Então, é esse nosso entendimento que está falhando ainda. É isso que eu tinha a dizer para vocês.
Obrigado. Obrigada, Luiz, muito bom. E pode já fazer a nossa prece final, por favor. Já? Já? Então, tá bom. Então, vamos assim, abraçando o nosso anjo guardião e com ele fortalecendo o nosso ideal para doarmos cada vez melhor o nosso amor interno. Que possamos, assim, agasalhar-nos nesse braço amigo e caminharmos com os mentores desse nosso estudo, avançando o nosso olhar para a luz e serenamente vamos agradecendo. E com eles vamos nos elevando aos mentores da casa e assim vamos abrindo nosso coração para todo esse nosso planeta azul, elevando nosso sentimento de bondade para todos os seres viventes das águas, para todos os viventes terráqueos. E vamos especificando agora, na parte humana, por todos os países daqueles que ainda vivem em guerra, declaradas ou não. Que possamos doarmos energias amorosas por todo o sofrimento que causa a sua população, quebrando famílias, desperdiçando amores que estão tanto agasalha em nosso coração, a batalha direta da separação, da segregação, indo buscar abrigo em países distantes com nova cultura, a começar tudo novamente. Tudo que causa esse horror. Que possamos, assim, agasalhar-nos no abrigo íntimo nosso, de doação máxima. E vamos também, por este momento em que nós vivemos, onde já começou a segregação do joio e do trigo, em que muitos que partem não mais voltarão conosco na Terra, estão partindo já direto para um planeta distante, a recomeçar novamente no ciclo. E vamos começando a entender todo este momento de fuga que buscam através do suicídio, que cada vez aumentam, por não interiorizar a verdade dentro de si mesmo, que a vida é uma só, que a vida material é só passageira. A incompreensão deste fato que gera tanto sofrimento maior a todos. Que possamos elevar o amor para que a compreensão possa se estender para o maior número de pessoas. E vamos assim agasalhando por todos aqueles que estão sentindo alguma dor, que estejam nos hospitais ou nas casas, vibrando por todos os trabalhadores que atendem a esses doentes. E vamos pedindo por todas as crianças desamparadas, por todos os velhos abandonados, por todos aqueles que vivem nas ruas, sem nenhum recurso. E pedindo por todos aqueles que ainda estão nos crimes, nos vícios, que estão perdidos em si mesmos. Que tenhamos amor por todos eles. Doar. E vamos pedindo neste momento para os nossos irmãos que aconchegam conosco, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, para a magnetização da nossa água. E sentindo toda essa vibração amorosa que eles doam, vamos pedindo para que se estenda também para todo o reservatório das nossas casas. Que possamos, assim, ter essa água beneficiada por toda a nossa alimentação, higiene pessoal e limpeza da casa. E vamos pedindo
por todas as religiões que buscam a compreender o Evangelho de Jesus, pela nossa doutrina espírita, pela Aliança Espírita Evangélica, pela nossa casa, o CEF, por toda a sua diretoria, por todos os trabalhadores, por todos os alunos e todos os assistidos. Muita paz e amor a todos. E assim, vamos elevando o nosso sentimento e pensamento a Maria, nossa doce mãe, que humildemente nos agasalha e nos dá força para caminharmos até o nosso Mestre Jesus. E com ele, agradecermos por sua passagem conosco, na vivência única do Evangelho vivo que nos transmitiu. E a Deus, nosso Pai, vamos agradecendo a oportunidade desta reencarnação, que possamos estar cumprindo com o nosso dever. E assim, agradecidos, vamos encerrando esta reunião, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade presente conosco. Muita paz e alegria por toda esta semana a todos.